Alguns autores, eles distinguem o que texto de discurso. Um vai apontar que o discurso ele é histórico, ele é dinâmico, né? O texto ele é mais estático. E isso está relacionado com essas possibilidades de leitura que nós fazemos de um texto. Para a produção, numa concepção mais da linguística textual, nós podemos dizer que o texto é um todo construído, né, a partir que evoca sentidos. E como é que se estabelece esse sentido? Esse sentido se estabelece pelas relações de coesão e de coerência textuais. Né? A coesão ela é dada no nível mais microlinguístico e a coerência textual ela é estabelecida no nível mais macrolinguístico. O que é este nível microlinguístico? É o nível que se estabelece nos próprios enunciados, com marcas linguísticas. E aí nós temos os elementos conectores de sequencial, nós temos os elementos conectores de relação, de sentido, o mas, o embora, o porquê, o já, o que é relação de alternância, de disjunção, outras relações que são estabelecidas, mas que não são relações vazias, são relações estabelecidas com o elemento semântico, né? Então nós temos aí esses elementos que são marcadores coesivos. E nós temos também no nível mais macrolinguístico a própria coerência textual. Ela é maior, é no nível mais global do texto. Por meio desses elementos coesivos, dessa relação que se estabelece, que dá o sentido. E a coerência ela é muito maior. Então a gente fala com os alunos que nem todo texto coesivo ele é coerente, mas né, nem todo texto coesivo ele é coerente, ou seja, às vezes as frases ali estão muito bem, parece que estão muito bem organizadas, elas têm elementos coesivos, só que ela não tem uma relação interna, uma relação mais macro que se dá o sentido do texto. Para entender um pouco melhor os elementos coesivos, a importância desses elementos microtextuais, um exemplo bem simples, que todos nós temos o conhecimento prévio, gostamos um pouquinho de futebol e conhecemos já um pouquinho a história de Romário. Né? Romário é um excelente jogador, mas não participava dos treinos. Veja bem, se a gente tem... Romário é um excelente jogador, o que dá a entender? Né? De que ele participa, de que ele se envolve, de que por isso ele é um excelente jogador. Veja bem, o por isso, o mas, esses são elementos coesivos, né? Que estabelece a relação entre os enunciados, relações semânticas. Mas se eu tenho Romário é excelente jogador, mas não participa dos treinos, eu provoco aí uma quebra. Ou seja, nós temos aí cria-se uma estratégia de suspense que é quebrada por esse elemento mas. Que seria diferente se eu colocasse, por exemplo, com o mesmo sentido de oposição de ideias, o grupo do mas, porém, contudo, todavia, o grupo do embora, ainda que, mesmo que, o que eu tenho? Se eu inverter e colocar um outro elemento de um outro grupo, caso do embora, embora Romário não participe dos treinos, ele é um excelente jogador. Veja bem, embora Romário não seja, eu já estou estabelecendo, eu já estou fazendo o quê? Eu estou antecipando, não estou criando uma estratégia de suspense. Ao mesmo tempo aí, eu tenho um outro elemento de proforma pronominal, que é exatamente, embora Romário não participe dos treinos, ele está fazendo referência a quê? A Romário. É uma proforma que nós chamamos de proforma pronominal. Então, nesse momento, estabelece aí também um outro elemento coesivo. Para não prejudicar muito o texto, no lugar de você repetir, embora Romário não participa. Quer dizer, cria aí uma confusão e ao mesmo tempo fica pesado o texto, né? Não deixa o texto limpo, com essa característica de limpidez mesmo, né? De textura, uma textura melhor, mais fácil de você entender o texto.
Então os elementos coesivos, ele além de deixar o texto mais claro, mais fácil de visualizar, de compreender, os elementos coesivos, eles preenchem essa relação semântica que estabelece entre os elementos. E não se esquecendo também que a mídia, ela utiliza muito mais o grupo do mas do que o grupo do embora. Por quê? Porque é muito mais interessante a estratégia, utilizar a estratégia de suspense do que utilizar a estratégia de antecipação. Antecipação, o nome já diz, você já está antecipando, né? E o suspense, ele cria todo um momento ali que às vezes é quebrado, né? Muitas das vezes é quebrado por esse elemento que geralmente é o mas.